Por que o ser humano tem tanto medo de ser ignorado e, ao mesmo tempo, de ser totalmente exposto? O que realmente significa estar seguro em um mundo em que a fragilidade é um convite para um massacre? E se a chave para a sobrevivência não for ser amado, mas ser temido, ou melhor, ser visto como enigmático? Todos percebem o que você parece ser. Poucos conhecemos o que você realmente é. Escreveu Maquiavel com a frieza de quem vê a alma humana não como um templo, mas como um teatro. Vivemos em um mundo em que as aparências ferem mais do que a verdade. Um mundo em que, mesmo sendo inteiro por dentro, se você aparentar fragilidade, será consumido. Em algum momento, todos nós experimentamos o gosto amargo da exposição. Quando depositamos confiança excessiva, acabamos por importar demais, sentir demais e, consequentemente, ser manipulados. Não para ensinar a ferir, mas para te registrar como o mundo reage quando aparente fragilidade. E é nesse momento que a filosofia de Maquiavel surge como um tapa na cara. Este vídeo não trata de maldade, mas de sobrevivência. Aqui você vai entender por que aparentar vulnerabilidade é uma declaração. Porque é verdade que você se recusa a admitir que pode ser sua própria ruína. E porque, para se tornar intocável, é necessário extinguir o desejo de ser entendido. Você vai se deparar com lições duras, incisivas e implacáveis. Investigue por que Maquiavel permanece tão relevante quanto cruel e por que aqueles que o ignoram acabam despedaçados em nome de sua própria inocência. Este não é um roteiro para os fracos, mas um reflexo para aqueles que já sofreram muito por expor sua alma em evidência. Prepare-se, pois a partir de agora, ou você aprenderá a ser visto como uma ameaça, ou continuará sendo presa para quem sorri enquanto afia a faca. Eles não atacam porque você é vulnerável. Eles atacam porque você percebe como fraco. Vivemos em um mundo em que a fragilidade não é aceita, mas perseguida. A exposição emocional, que traz muitos benefícios extraordinários, transformou-se em um convite explícito para a ruína. Maquiavel já anuncia que a aparência é mais importante do que a essência, pois é a aparência que os olhos percebem, e poucos têm a alma ou o tempo para enxergar além. Você sabia disso? Os primeiros a usarem sua dor contra você foram aqueles em quem você mais confiava e que sabiam exatamente onde fazer. Não por você merecer, mas por você ter demonstrado. A sociedade idealiza a vulnerabilidade, porém, apenas nos livros de autoajuda. No mundo real, quem sangra em público atrai abutres. Porque, segundo Hobbes, o mundo é um lugar em que o homem é o lobo do homem, e o lobo não tem piedade de quem é vulnerável. Não é um problema ser frágil. A questão é aparentar fragilidade. Maquiavel não se seguiu aos ingênuos, mas àqueles que compreenderam posteriormente que a moralidade é uma moeda de troca e que as regras só têm valor quando se possuem poder para impô-las. O problema surge quando seu rosto revela seu medo antes de você dizer algo, quando sua voz hesita antes de se pronunciar, quando seu silêncio é interpretado como derrota em vez de estratégia. Sabe qual é o equívoco mais frequente de quem vive despedaçado? Acredita que os outros vão poupar só porque você está machucado? No entanto, como Dostoiévski já afirmou, a dor humana torna-se um espetáculo para aqueles que não experimentam sua angústia. Sua transparência é vista como fraqueza estratégica nas mãos dos calculistas. E é nesse ponto que surge a lição maquiavélica. Se deseja ser intocável, a coisa a fazer é eliminar a primeira ideia de fraqueza. Significa preparar sua alma para permanecer firme quando tudo dentro de você clama. Porque sempre que você se expõe, alguém anota e um dia usará contra você. Isso não implica em se tornar frio, insensível ou robótico. Significa aprender a sorrir mesmo sangrando, não por ser justo, mas por ser necessário. Significa reprimir a vontade de se explicar ou abrir.
Maquiavel não está ensinando hipocrisia ao afirmar que o príncipe deve aparentar compaixão, fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade, mas ser capaz de agir de forma significativa quando necessário. Ele afirma que a sobrevivência requer teatro e o palco não tem misericórdia de quem se esquece de que está sendo presente. O adversário mais ameaçador é aquele que se esconde por trás do olhar e afirma: "Pode contar comigo." E o golpe mais preciso acontece quando você já se sente seguro e relaxa a guarda. Observe ao seu redor. Quem está ao seu redor realmente se importa com você ou está apenas aguardando a oportunidade de tirar proveito de sua queda? No mundo real, a fraqueza não é um estado da alma, mas um sinal visível. E como qualquer sinal, pode ser codificado, interpretado e utilizado. E é por isso que você deve evitar que seja interpretado como alvo. Se tudo está prestes a desmoronar, mantenha a calma. Se você está desmoronando por dentro, finja firmeza. O jogo não tem piedade de quem mostra suas cartas antes do tempo. Não é necessário ser indestrutível. A voz é um presente, porém também pode ser uma arma. Você deve aparentar ser inalcançável, pois enquanto eles tentam te derrubar, já é tarde para perceber que nem se aproximaram. Você já havia mudado o tabuleiro, já havia saído do foco e esse é o primeiro passo para se tornar intocável. Desaparecer como vítima e renascer como enigma. E como qualquer arma, quanto mais você a utiliza, mais expõe sua munição. Quantas vezes você já se entregou demais, falou demais, tentou se explicar, se aproximar, apenas para perceber que o outro usou suas palavras como chave para entrar na sua mente e desmontar o que te faz forte? Maquiavel compreende isso como poucos. Ele não se limitou a escrever sobre poder. Ele escreveu sobre a percepção e como ela pode ser mais real do que a própria realidade em um mundo dominado por expectativas e jogos de imagem. Falar é um convite, uma orientação, uma chave. E o silêncio. Por isso, ele anuncia que o homem sensato deve optar pelo silêncio em vez de uma fala apressada, pois o silêncio confunde, enquanto a fala revela. O silêncio é um abismo que faz o outro imaginar o que você está pensando, o que está esperando e o que pode fazer. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto menos você fala, mais poder lhe dá. Porque o desconhecido provoca medo, pois o que não é decifrado não é controlado. Por isso, aqueles que sobrevivem ao caos não são necessariamente os mais inteligentes ou os mais fortes. São os mais enigmáticos, aqueles que não deixam rastros, que não acompanham seus planos, que nunca revelam o que realmente pensam, e é por isso que ninguém sabe como derrotá-los. Você já notou? Vivem em um constante pedido de perdão por sua própria existência. Nesse meio tempo, os que se calam se tornam presença. As pessoas que falam constantemente estão sempre explicando, justificando e corrigindo. Quando intencional, o silêncio não representa ausência, mas sim peso. Ele ocupa um lugar. Ele gera incerteza. Ele semeia o medo. Carl Jung afirmou que o que não se traz à consciência se manifesta como destino. E a fala apressada nada mais é do que a manifestação do inconsciente ferido da criança que ainda deseja ser ouvida. Porém, o silêncio é consciência plena, controle e domínio sobre si mesmo. Não é uma questão de se isolar. Trata-se de compreender o valor do que você oferece. Suas palavras são preciosas como moedas raras. Se alguém não merece saber, não revele. Se não te questionarem com sinceridade, não compartilhem. Se a informação não te fortalece, ela te enfraquece. Use-as de forma econômica. Transforme-as em instrumentos cirúrgicos, não em momentos de desespero. E aqui está outra realidade que poucos têm coragem de aceitar. Ser imprevisível não significa ser caótico, mas sim ser meticulosamente planejado. É falar quando ninguém está esperando. É agir quando ninguém está prevendo. É como transformar-se em um livro sem índice, uma estrada sem mapa ou um código sem chave. Pois, enquanto tenta decifrá-lo,
perdem tempo, distraem-se e se envolvem em teorias sobre um enigma que você nunca revelará. A maioria das pessoas diz isso porque deseja controlar, mas o verdadeiro controle está em não ter que nada seja explicado. Está em olhar alguém nos olhos e permite que o silêncio fale tudo, ou melhor ainda, que não diga nada, e que nesse nada o outro veja tudo. A falta de palavras pode ser mais impactante do que um grito. A dúvida é mais paralisante do que a certeza. E o silêncio bem utilizado é uma presença que permanece eternamente. Não é necessário ter uma plateia, mas sim uma estratégia, permitindo que o mundo faça suas suposições e se torne uma presença que nunca se revela completamente. Aqueles que não podem ser lidos, não podem ser vencidos. Já parou para pensar por que os nomes mais influentes do mundo não aparecem nas notícias? Porque aqueles que realmente determinam os rumores do jogo não estão no Instagram, não participam de debates e não solicitam curtidas. Porque a visibilidade é vaidade. É vulnerabilidade camuflada. Maquiavel já murmurava isso a quem queria escutar. O verdadeiro poder não se ostenta, ele se sugere. O governante sábio não ocupa o trono. Ele edifica o trono e permite que outro o assuma. Nesse meio tempo, ele observa de forma silenciosa, intocável, como um véu. No xadrez, o rei é lento, pesado e limitado. Porém, é o jogador fora do tabuleiro que comanda todas as peças. E é nesse lugar que você deve estar. Fora do alcance, fora do foco, fora da história. A exposição é uma substância viciante. Vivemos em um tempo em que todos clamam por atenção, reunimos tudo, expomos suas ações, justificamos cada passo e acreditamos estar ganhando respeito, quando, na realidade, estão se tornando mapeadores previsíveis e complementares. Quanto mais você se expõe, mais precisa se expor. E quando você se adapta à luz, começa a se queimar sem notar, até se transformar em cinzas nas mãos de quem apenas aplaudia para te ver cair. O que é invisível não se queima. Ele não precisa se apresentar nem comprovar nada. Ele exerce domínio não por presença sua, mas pela ausência que provoca inquietação. Você sabe qual é o maior equívoco dos poderosos? Pensar que precisa ser valorizado, que precisa estar no centro do palco com o microfone em mãos. Porém, o verdadeiro estrategista não está em cena, mas sim nos bastidores, comandando o roteiro. Maquiavel afirmava que a fama é como uma fumaça leve que se dissipa ao primeiro vento. A influência é autêntica. Em contrapartida, não é necessário nome. Ela atua por meio de outras pessoas. Ela altera estruturas sem deixar rastros. E é por isso que o invisível comanda. Ninguém sabe como vencer algo que não pode ser visto. Quando as pessoas desconhecem a origem da força, não sabem como enfrentá-la. Considere os grandes traidores da história, os estrategistas silenciosos. Eles não eram os que faziam barulho. Éramos os que ouvíamos, não os que lutavam em campo aberto. Fomos aqueles que destroem impérios com uma palavra sussurrada no momento certo. Você deseja ser intocável? Portanto, aprenda a ser uma presença que reside no imaginário, mas que escapa ao toque. Permita que falem sobre você, mas que nunca tenha certeza. Permita que percebam sua força, mas nunca revele sua origem. A incerteza é mais eficaz do que a ameaça, e o mistério é mais assustador do que o confronto. E, principalmente, lembre-se de que o verdadeiro poder reside em decisões sem ser percebido como responsável por elas. Trata-se do que Freud se refere como o pai invisível do desejo, aquele que forma o mundo sem carregar suas responsabilidades. Não busque reconhecimento, busque controle. Permita que outros se queimem em busca de aplausos. Você edifica o império no submundo, na escuridão, no silêncio, pois quem reina nas sombras nunca vê seu castelo desmoronar. Você realmente acha que alguém vai ficar do seu lado só por amor? Acredita que um vínculo emocional é o suficiente para garantir a lealdade de alguém em períodos de escassez, crise ou poder? Se sim,
Maquiavel te consideraria ingênuo, e talvez ele tenha razão. Vivemos em uma sociedade que exalta a lealdade como uma virtude suprema. Porém, a história e a psicologia apresentam uma perspectiva diferente. As traições mais profundas não foram perpetradas pelos inimigos conhecidos. Os homens são degradados, inconstantes, falsos e hipócritas. Vieram aqueles que prometeram lealdade perpétua e abandonaram o barco quando as coisas ficaram difíceis. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu que fogem do perigo e são ávidos por ganho. Não por desprezo, mas com lucidez. Não por crueldade, mas por sobrevivência. A lealdade é encantadora na teoria, porém no mundo real. Ela é transacional. As pessoas continuam ao seu lado, enquanto isso é benéfico para elas. Quando a balança pende para o outro lado, elas não pensam duas vezes em pular. Você já passou por isso? Deu tudo de si, confiou, se entregou e ainda assim foi abandonado. Não por conta de um erro seu, mas porque sua utilidade expirou. Nunca confunda carinho com proteção. E é nesse ponto que surge a lição que machuca, mas liberta. O que te torna intocável não é ser amado, mas ser obrigatório. Ou melhor, ser tão obrigatório que se distanciar de você causa mais prejuízo do que benefício. São tratados de forma manipuladora, negligenciados e utilizados. Por outro lado, aqueles que controlam o acesso, os recursos e as decisões não precisam implorar por lealdade. Eles a adquiriram com importância. Você deseja ser respeitado? Aqueles que tentam controlar o mundo acabam fracassando emocionalmente. Ser leal é uma atitude nobre, porém exige lealdade sem penalizar a traição, é abrir espaço para a deslealdade. Você deve aprender a criar vantagem estratégica, fazendo com que esta contra você seja muito caro e que trair você resulte em perder algo que ninguém mais pode oferecer. Que deixe seu círculo significativo cair. Portanto, deixe de confiar em vínculos emocionais como uma proteção. Iniciar a formação de alianças fundamentadas em interesses concretos e não em promessas emocionais. Torne-se essencial ou torne-se temido, mas nunca seja apenas desejado. O afeto desprovido de estratégia torna-se um presente que vira armadilha, pois o outro percebe que você não reagirá, que perdoará com facilidade e que necessita dele mais do que ele de você. E é isso que você precisa mudar: a lógica, a balança, o poder. Você deve ser a única pessoa na sala que tem a liberdade de se levantar e sair. E ao fazer isso, leve tudo junto com você. Você deve ser o ponto do que tudo depende. O centro, o alicerce. Se alguém se afastar de você, o impacto provavelmente será maior para essa pessoa do que para você. Maquiavel não desaprovava o amor, porém tinha consciência. Um governante que se apoia na moralidade alheia está destinado ao fracasso. Seja admirável, mas nunca previsível. Seja generoso, porém nunca vulnerável. Seja respeitado, mesmo que seja necessário disfarçar o medo com um sorriso. Porque no fim das contas, os intocáveis não têm fé na generosidade humana. Viver com a amarga compreensão de que o poder é o único vínculo que não se desfaz facilmente. A verdade mais incômoda e ao mesmo tempo libertadora que este vídeo te apresentou é que você não precisa ser amado nem compreendido. Você deve ser inatingível, como uma sombra que ninguém consegue capturar, como um sussurro que transforma o mundo sem deixar vestígios. Maquiavel nunca garantiu justiça. Ele propôs claramente: não é necessário aderir a todas as recomendações aqui apresentadas, mas é preciso estar ciente do custo de permanecer vulnerável, entregando-se e se abrindo em um mundo em que até o amor se tornou uma estratégia de interesse. Ele declarou que o mundo valoriza não os bons, mas sim os estrategistas, e que a sobrevivência exige mais do que apenas pureza de intenção. Requer uma estrutura de percepção e controle total do próprio reflexo. E se nada disso te convencer, lembre-se daquele dia em que você chorou por dentro e alguém convidado por fora.
Aquele abraço que parecia cura, mas era resolução. Silêncio que você não entendeu e que foi o fim. Eu preciso passar por muitas dificuldades para entender isso. Anos atrás, confiei em alguém como se confiasse em uma casa. Entrei desprotegido e quando tudo desmoronou, a responsabilidade parecia recair sobre mim. Porém, não era. Era uma época de ilusão em que se pensava que a transparência traria proteção, que a segurança seria suficiente e que o amor, por si só, garantiria lealdade. Foi nesse momento que percebi que eu aprendia a desaparecer onde todos sangram, ou continuaria sendo alimento para quem apenas finge empatia. Se você chegou até aqui, é porque também já se cansou de se justificar, de ser forte para os outros enquanto desmorona sozinho, e esteja talvez preparado para ser visto como um enigma que ninguém se atreve a desvendar. Obrigado por ouvir isso até o fim. Não apenas com os ouvidos, mas com as feridas abertas. Esse canal não é apenas um canal, é um refúgio para aqueles que estão cansados de fingir, apenas para parecerem humanos. Aqui, conversamos para quem já compreendeu que ser bom não significa ser bobo. E agora, se isso te tocou, mesmo que em silêncio, me retribui com um gesto invisível, mas poderoso. Clique neste botão de inscrição. Deixe um comentário que só quem assistiu ao vídeo até o final vai entender. Algo como: o silêncio me resguarda mais do que 1000 promessas. Assista a este vídeo com a mesma indiferença com que você terá a decisão de gerenciar quem você observa, quando é como, e ativa o sininho.